eleições. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o gerente institucional da CDL BH, Joel Souza. Seja muito bem-vindo, Joel. É um prazer tê-lo aqui. Um prazer é meu. Bom dia, Thalita, Rodrigo e ouvintes da Rádio Super. Joel, vamos falar, entre outros assuntos, sobre a isenção de multa e juros do pagamento do ICMS dos meses de janeiro e fevereiro das empresas atingidas pelas fortes chuvas neste início de ano. Foi uma iniciativa da CDL? Bom, foi um pedido da CDL BH ao governo do estado, juntamente com outras entidades de classe, representantes aí dos segmentos de comércio e serviço, e um alívio realmente para esses empresários que sofreram com as chuvas no final do mês de janeiro e início de fevereiro. Ô Joel, como é que está a situação desses empresários hoje? A gente está caminhando aí para praticamente um mês da pior chuva que nós tivemos em janeiro, que foi ali por volta do dia 23, 24, hoje já é dia 18 de fevereiro. Quase um mês depois, como é que é a situação dessa turma que teve tanto prejuízo? E a gente registrou aqui dezenas de manifestações do cidadão comum, do lojista também, especificamente do lojista com a situação. Bom, Rodrigo, esse é realmente um momento de recuperação dessas empresas, né? A CDL fez um levantamento e fez uma visita em loco. Nós identificamos somente em Belo Horizonte, nas principais áreas afetadas aí pelas chuvas, mais de 2.500 empresários e empresas afetadas. Desde redução do fluxo de clientes, então isso até continua em alguns casos, perda de produtos de estoque, móveis, maquinários, até realmente prejuízos aí com perda de mercadorias. Essas empresas estão hoje se recuperando, trabalhando intensamente. A gente sabe que a maioria é de micro e pequenas empresas, então eles estão trabalhando muito para recuperar o cliente, recuperar seus equipamentos, suas lojas e fazer a limpeza das suas empresas para receber os clientes e voltar a vender. Ô Joel, você contou pra gente aí que são 2.500 empresários e empresas afetadas com esses problemas decorrentes da chuva. A CDL tem um levantamento de quanto isso significou de prejuízo para o comércio? Rodrigo, em média, esses 2.500 empresários, eles tiveram um prejuízo de cerca de R$16 mil. E a maior parte deles, 70%, são micro e pequenas empresas. Então, é um prejuízo que realmente ele afeta a saúde financeira da empresa e até o risco de fechamento de negócios, né? Quanto tempo, em média, quantos meses o empresário que teve esse prejuízo demora para se recuperar? Bom, depende muito do porte da empresa, né? Mas de 5 a 10 meses para conseguir recuperar. Por isso, essas medidas para tentar aliviar nesse primeiro momento o prejuízo e o fluxo financeiro dos empresários. É como se fosse a abertura de uma nova empresa, né, João? Com certeza. Esse valor de R$16 mil para uma pequena empresa, ele é o rendimento da empresa, é o lucro, é o salário do empresário. A gente está falando aí de um prejuízo em torno de R$40 milhões, se a gente for pegar o valor total citado pelo Joel aqui. Ô Joel, e eu te pergunto, como é que está a relação com o governo? Porque esse pedido foi feito pela CDL, por outras entidades de classe. Nós percebemos no governo até uma boa vontade para tentar auxiliar, mas como é que tem sido a relação com o governo? Bom, o governo do estado, principalmente, né, que foi quem atendeu esse é um pedido estadual. aqui, isso, ICMS, a gente tem visto que o governo tem ouvido e está atento às questões de comércio, serviços e do desenvolvimento econômico. Então, assim, é importante. A gente tem comércio e serviços, por exemplo, Rodrigo, eles representam cerca de 60% do PIB do estado de Minas Gerais. Então, assim, é um segmento importante, merece essa atenção realmente, e a gente tem as entidades de classe apresentado isso ao governo do estado e tem visto a atenção do Poder Executivo para essas demandas e o esforço para que sejam atendidas aí, pensando nesse desenvolvimento do estado, do comércio e serviço, que gera 70% dos empregos no estado de Minas. Como está sendo a relação da CDL com os empresários? A CDL, ela tem ficado cada vez mais próxima dos empresários para ouvir os pleitos, para atender as demandas e realmente ser a representante desse segmento. Então, assim, a gente faz diversas pesquisas. A CDL, ela está aberta para ouvir, para receber esses empresários, até aproveitar aqui e colocar a casa à disposição, a CDL à disposição, os empresários que quiserem entrar em contato, tanto para orientações em relação à chuva
mas qualquer outra demanda, ligar no 3249-1666, que é o nosso telefone lá de atendimento, e a entidade está preparada e é o nosso dever ouvir e atender as demandas dos empresários. Para além da relação com o governo do estado, eu sei que a CDL precisa também, claro, manter a relação com a Prefeitura de Belo Horizonte e muitas das ações de recuperação da cidade acabam sendo de responsabilidade da Prefeitura. É o recapeamento da via que foi destruída, é a recuperação de outros aspectos do urbanismo mesmo da cidade, para que a rotina de Belo Horizonte vá voltando ao normal. A gente tem um exemplo da Avenida Tereza Cristina, que está parecendo uma estrada de terra, prejudicando a vida de milhares de pessoas que por lá precisam transitar. E aí eu te pergunto, Joel, como é que está a relação com a Prefeitura? E a Prefeitura se prontificou a ajudar, a fazer alguma coisa para auxiliar também os comerciantes que tiveram esse prejuízo considerável aí de 40 milhões de reais? Rodrigo, a CDL, ela mantém como representante de classe, a gente mantém um canal direto com todos os órgãos públicos para resolver as demandas dos associados, e isso acontece de forma contínua. No caso das chuvas, a gente fez um contato também direto com a equipe, com o comitê de trabalho que foi criado pela Prefeitura para atender as demandas. Recebemos várias ligações e pedidos de empresários associados, seja para tapar buraco, para desobstruir vias, para poda supressão de árvores que estavam em risco de queda, e fomos atendidos. É importantíssimo nesse momento realmente a recuperação das vias, né, o recapeamento das vias, mas também a limpeza e a desobstrução das calçadas. A gente tem em algumas regiões ainda da cidade, as vias foram recuperadas, desobstruídas, mas aquele entulho, aquele barro, aquela lama, ela continua em algumas calçadas que continua impedindo o fluxo de clientes. Então é importante. Tem sentido boa vontade na Prefeitura, presteza para atender, por exemplo, esse tipo de demanda que você está apontando? Sim, a gente tem visto os técnicos muito empenhados nesse sentido. A gente sabe que é uma situação complexa aí para a Prefeitura e tem muito trabalho a fazer. Além do ICMS, dos impostos, também vai ter isenção de outros serviços, como por exemplo água e luz, para esses empresários? Para os moradores, a gente sabe do IPTU, já foi anunciado em Belo Horizonte e outras prefeituras da região metropolitana a isenção do IPTU. Mas em relação aos empresários? Bom, além do ICMS, a gente teve as empresas, o governo do estado divulgou isso no início do mês em relação a Copasa, as empresas e também residências, né, que foram afetados, mas continuavam em situação de moradia ou de uso, teriam aí a isenção das contas de janeiro e fevereiro, com vencimento em fevereiro e março, da conta de água para essas empresas, num levantamento que está sendo feito pela própria Copasa. Então há também essa isenção aí da conta de água. E em relação ao ICMS, também, além do recolhimento do imposto, os empresários eles podem comprar máquinas e equipamentos que foram danificados aí durante as chuvas, com isenção de imposto também, para tentar realmente recuperar o ativo ali imobilizado, né, das empresas. A gente está conversando com o gerente institucional da CDL BH, Joel Souza, aqui no Café com Política. O Joel, o carnaval está chegando para Belo Horizonte, é um momento importante para a cidade, a perspectiva de receber entre 4 milhões e meio e 5 milhões de pessoas. Agora há pouco a gente estava falando inclusive a respeito desse assunto aqui no Super N. E o lojista de Belo Horizonte, ele está preocupado, primeiro, com a recuperação da cidade a tempo da folia, considerando que hoje é terça-feira e que o carnaval oficialmente começa no sábado. Segundo, desses prejuízos todos que os lojistas, que os empresários tiveram em Belo Horizonte, vocês esperam conseguir recuperar alguma coisa nessa época da folia agora? Rodrigo, realmente assim, o Carnaval de Belo Horizonte, ele tem crescido muito, né, nesses últimos anos, e as empresas de comércio têm seguido e percebido isso, e cada vez mais gera essa expectativa de vendas, né? A gente tem hoje em Belo Horizonte a população ficando na cidade e vários turistas do estado ou do país vindo para cá. É realmente uma oportunidade de vendas. Vários empresários, na verdade a maioria deles, está se preparando para conseguir aproveitar esse fluxo e realmente reduzir um pouco, aí recuperar um pouco o prejuízo que foi causado durante as chuvas, aí se readaptando. As empresas que já são do segmento, que pode atender
ao carnaval, fantasias, vestuário, alimentos e bebidas principalmente, já se preparava para receber isso no carnaval e outras empresas estão se adequando. Então, empresas de vestuário, por exemplo, fazendo sessões de fantasias, de adereços, para realmente aproveitar essa oportunidade para reduzir aí as perdas nesse período de janeiro e fevereiro. Inclusive, como é que fica o funcionamento do comércio nesse período de carnaval? Esse ano, com a aprovação da Lei da Liberdade Econômica, uma lei federal, é possível que o comércio funcione na terça e na quarta-feira até meio-dia, né? Antes isso não era possível, hoje é possível, e o que a CDL defende é que os empresários que quiserem abrir possam abrir, né? Ter essa opção, o que é super favorável. Então, aquele empresário que tem produto que é adequado ao período, ou que se preparou para isso, né? Assim, mudou o seu mix de produtos para que possa oferecer isso no carnaval, ele pode e ele deve e estará aberto aí durante os dias de carnaval, exceto na segunda-feira. Já a expectativa de lucro, Joel, quanto que os empresários devem lucrar neste ano no Carnaval de Belo Horizonte? Bom, o gasto médio no setor de comércio e serviços é de cerca de R$55 em cada compra realizada aí durante o período do carnaval. Então a gente tem cerca de 40% dos empresários otimistas esperando essa venda. A maior parte, né, os mais otimistas são dos produtos alimentícios, alimentos e bebidas, 52% desses empresários esperam vender mais, e o pessoal que vende aí roupas, 17%, adereços e fantasias, 10%. Então, assim, é uma venda média de R$55, que vai ajudar várias empresas de diversos segmentos da cidade, e aqueles empresários que tiverem a criatividade, né, de aproveitar esse período aqui, eles vão lucrar. Esse índice de 40% de otimismo, vocês consideram um bom índice ou ele poderia ser melhor? Olha, Rodrigo, como eu disse, o carnaval ele vem mudando de panorama, ou vem mudando o cenário em Belo Horizonte, e os empresários estão se adequando a isso. Realmente a gente tem segmentos que não têm aderência ao período do carnaval. Os segmentos que têm aderência ou que podem se adequar para isso, eles estão muito mais otimistas. É positivo, sim, é uma mudança de cultura. O comércio está aprendendo a lidar com esse novo carnaval de Belo Horizonte, com esse novo período até de vendas, então é sim positivo. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, Joel? Combinado, Rodrigo. Relação da CDL com a Prefeitura de Belo Horizonte. Positiva, tendo em vista que a Prefeitura deve atender ao segmento de comércio e serviço responsável por 72% do PIB. A relação da CDL com o governo de Minas. Também positiva, temos visto um parceiro para esse 60% do PIB no estado. Prefeito Alexandre Calil. De acordo com pesquisa realizada pela CDL, bem avaliado aí pela população de Belo Horizonte. E o governador Romeu Zema? Também acredito que um parceiro do segmento de comércio e serviço. Comércio em 2020. Positivo, otimista, consolidando a saída da recessão. Maior desafio institucional da CDL-BH? Conseguir ouvir e atender de fato o interesse dos nossos 12 mil associados. Gerente institucional da CDL-BH, Joel Souza, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada pela entrevista, Joel. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, Joel.